Tudo bem? Quanto tempo, né, que eu não gravo um vídeo? Esses dias até encontrei uma pessoa que me perguntou: aconteceu alguma coisa que você não tem gravado vídeo? Eu falei: gente, não. Na verdade, eu só tava nesse sentir, né? Eu emendei as férias de novembro, aí vem dezembro, que eu também tirei uma parte de dezembro de férias, e com isso a gente já tá em 2022. E pensando que é um novo ano, né, no calendário gregoriano, então é um novo começo, um novo recomeço. E aí eu queria trocar uma ideia com vocês de algo que eu tenho trabalhado, né? A gente fala muito em manifestação. E é um ano novo e eu tô manifestando coisas novas e muitas das vezes essas manifestações não acontecem. E vocês já pararam para pensar que quando eu falo de manifestação é porque eu fiz uma escolha. Eu quero manifestar um carro, então eu escolhi que carro eu quero. Eu quero manifestar um emprego, eu escolhi um emprego, um namorado, um marido, uma família, uma casa. E por que que às vezes isso não acontece? Ontem eu atendi uma moça com os registros akáshicos e a questão dela era por que ela, apesar de ter deixado o setor privado, né, o emprego de CLT e investido na carreira dela enquanto terapeuta, ela não estava satisfeita porque tinha uma sensação de que a qualquer momento ela podia ficar sem dinheiro. Ela não ia conseguir prover a família dela. Então ela ainda tinha essa sensação de por que a qualquer momento ela ia ficar sem dinheiro, e ela começou a ficar apavorada com isso. Estava até pensando em mandar currículos para voltar para a CLT. Quando eu abri os registros dela, a primeira coisa que eu vi foi ela em uma vida bebendo muito. E nessa vida ela terminou morrendo de câncer no intestino, ou no estômago, não lembro agora, e com cirrose. E por que eu tô contando isso? Porque por mais que nesta atual vida ela manifestasse, ela desejasse, ela fizesse tudo para que ela tivesse muito dinheiro, para que ela tenha muito dinheiro, por questões dessa vida passada, ela acabou prometendo para ela mesma que se ela tivesse muito dinheiro de novo, ela talvez jogasse a vida fora de novo, ficando doente, ficando sozinha. Então, entre ter muito dinheiro e poder acabar fazendo tudo de novo, que foi algo que prejudicou muito ela, e ter uma família incrível que ela tem hoje, amigos incríveis que ela tem, e isso sem dinheiro, era preferível ficar sem o dinheiro, mas continuar viva, saudável. E por que eu tô contando isso, né? Quantas vezes a gente não manifesta e não entende por que as coisas não acontecem? Mas elas não acontecem porque internamente nós fizemos escolhas. E não é que elas são certas ou erradas, mas elas têm um porquê. Qual o porquê da sua real escolha, aquela que é feita no coração? No caso dela, a escolha era: o dinheiro pode fazer com que eu não tenha tanta responsabilidade de novo na vida e acabe ficando doente e morra sozinha. Qual é a sua escolha? Por que você tem manifestado tantas coisas e elas não acontecem? Do que você se protege? Qual a sua real escolha? Se eu quero um namorado, um marido, por que isso não acontece? Qual é a escolha interna que eu fiz? E geralmente, a primeira coisa que tem me vindo, até escrevi um texto antes de ontem, se eu não me engano, sobre isso de eu não fui escolhida. Como a gente quer ser escolhida pelos outros se a gente não se escolhe? A gente tem medo de ter toda a abundância e ainda assim ser feliz. Ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim ter a família que eu quero. Ter tudo que eu manifesto e ainda assim ser feliz. Então a gente acaba escolhendo ficar na proteção,
porque tem tanta história que a gente no consciente não acessa, e até tem o porquê em regra, né? A gente precisa estar preparado para acessar tudo isso, mas a gente acaba se protegendo de tudo isso. E eu acabei, né? Eu ainda estou refletindo bastante, e aí quem quiser comentar, eu vou adorar pra gente discutir. Quais são as nossas reais escolhas? Eu escolho algo, mas internamente existe uma força que diz não. Não é, isso não é bom para você. Porque sabe, em outra vida, em outro tempo, você, um ancestral seu, acabou tendo uma escolha que não trouxe uma grande questão. Você teve muito dinheiro e perdeu a vida, teve muito dinheiro e ficou doente. Tá vendo hoje? Hoje você não tem dinheiro, mas você tem uma família incrível. Você tem amigos maravilhosos. Como seria se a gente se curasse? Em primeiro lugar, nós nos permitimos ser a nossa primeira escolha. Porque para ser escolhida por quem eu escolho, para ser escolhida pelos desejos que eu escolho, a primeira escolha talvez tenha que ser eu. E não é um tem que ser de obrigação, mas o quanto eu tenho me escolhido, o quanto você tem se escolhido. Será que a gente verdadeiramente se escolhe ou a gente tem deixado de se escolher para pertencer? Porque se eu me escolher, talvez eu vou falar algo que desagrade alguém e aí eu não faço tão mais parte daquele grupo. Se eu fizer uma escolha, eu posso acreditar que no fundo eu não mereço essa escolha. Ou se eu fizer essa escolha, será que as pessoas vão me julgar pela escolha que eu fiz? Como seria a gente entender que a primeira de toda e qualquer escolha é a gente mesmo? E a partir daí, eu consigo voltar e falar para aquela minha versão que morreu doente de tanto beber porque tinha muito dinheiro e muita dor, que não foi o dinheiro que matou ela, que não foi toda aquela riqueza financeira, mas foram as escolhas que ela fez a partir de tudo que ela teve acesso. Mas que agora a gente já está curado, a gente já é adulto o suficiente para fazer novas escolhas e deixar dinheiro, pessoas, casa, viagens, situações. Tudo isso é entrar de novo na nossa vida para o bem mais elevado e somar a tudo que já faz parte da nossa vida. Ou seja, literalmente ser abundante, sem precisar pensar que ou eu tenho dinheiro ou eu tenho uma família, ou eu tenho uma família ou eu tenho um emprego bom, ou eu tenho um emprego bom ou eu tenho o carro dos meus sonhos. A gente não precisa viver na escassez que a gente escolheu viver até hoje. E mesmo quando a gente não escolhe, também é uma escolha. Quando eu escolho não fazer nada, também é uma escolha. Quando eu não escolho não olhar no espelho e entender literalmente quem eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, entender que eu ajo de acordo com o que eu sinto, isso também é uma escolha. Quando eu escolho, às vezes, ir para um bar e beber, ao invés de pegar aquele mesmo dinheiro e ir fazer uma terapia, isso não é certo ou errado, mas isso é uma escolha. Quais têm sido as suas escolhas? Me conta aí, tá bom? O que você acha de tudo isso? Beijos e a gente vai se falando. Tchau, tchau.